Salve Corinthians, rapaziada, que história é essa? Que o Memphis Depay, num domingo, o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, Memphis Depay vai no meio da Fiel, vai lá junto com a torcida de arquibancada. Mano, tem muita informação sobre o Memphis, sobre o Corinthians, mas antes você já sabe, fiel que é fiel, chega representando com like, se inscrevendo no canal, hypando esse vídeo, compartilhando, porque isso aqui é Corinthians, fiel. Comenta e vamos falar do Coringão, vamos lá ver as notícias do Corinthians hoje. O áudio? Vamos de Corinthians e logo depois Palmeiras, a gente fala sobre o André, se o cartão pode ser anulado ou não, tá? Bruno, vitória então, vitória não, empate com sabor de vitória do Corinthians ontem. Gostou, Felipe? Gostei, foi bem. Empate com sabor de vitória. Aliás, essa foi a sensação no vestiário do Corinthians, tanto é que os elogios maiores, enfim, totalmente para o setor defensivo. A linha defensiva inteira foi elogiada, não só publicamente, mas também internamente. Marcelo Paz, Fernando Diniz, enfim, todo mundo que esteve presente no vestiário do Corinthians elogiou bastante Mateuzinho, Bidu, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Hugo Souza. Mas os maiores elogiados aqui, no caso, foram os dois zagueiros, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, especialmente o Gustavo Henrique. Aliás, tem jogado muita bola o Gustavo Henrique. Carta Bruno Andrade é tranquilamente o melhor momento na carreira do Gustavo Henrique, que fez bem, enfim, fez alguns bons jogos do Santos, alguns bons jogos do Flamengo, mas, ou seja, vejo agora que no Corinthians ele está no seu prime. O prime Concordo. Gustavo Henrique é no Corinthians, não só nesse ano, ele fez já um ano passado muito bom, mas tranquilamente está no auge da sua carreira, e o Corinthians reconhece isso, recentemente até renovou o contrato dele, mas é para trazer esse primeiro bastidor de pós-jogo. Enfim, Diniz, Marcelo Paz e companhia, enfim, toda essa galera elogiou bastante, destacou a coletividade do Corinthians, a forma de entenderem o jogo da Libertadores, entenderem o jogo fora de casa, e era um jogo fora de casa complicado, um estádio muito complexo, muito difícil, tendo um Di Maria, enfim, já mais velho, mas é o Di Maria. O ataque do Rosário é chato, é encardido, e o Corinthians conseguiu segurar o 0-0, empate com sabor de vitória, conforme eu disse, e essa foi a sensação do clube, da equipe, com esses dois zagueiros, esses dois nomes sendo, enfim, bastante elogiados no pós-jogo. Jogo difícil ontem, né? O Bidon também, ali partida importante. O Bidu tendo que marcar o Di Maria. Aquelas duas bolas na trave na sequência, né? Que pingou assim, né? As duas pingaram ali né, a mesma bola, né? Então a bola pingou duas vezes no travessão. E eu tava esquecendo o nome do outro, Campaz, né? Do Rosário. Também deu um trabalho Grêmio, né? Danado pro Mateuzinho. Isso, pra cima do Mateuzinho. Campaz era do Grêmio, né? Isso. Tem os fatos lamentáveis com o Hugo Souza também, né? Isso é péssimo. Novo, né? De novo, na verdade. E que bom que ele falou e manifestou sua indignação pós-jogo, mas de novo, mais uma vez, esse fato acontece racismo no futebol argentino com brasileiros. O protocolo ali ele foi utilizado, né, do árbitro naquele momento paralisar a partida, informar ali ao quarto árbitro, aos delegados. Então, naquele momento, o protocolo foi acionado. Quero até ver aqui se o Central se manifestou de alguma forma, Bruno. Mas realmente, assim, de fato, foi lamentável de novo o que o Hugo Souza acabou sofrendo, Bruno. Foi o caso isolado de número 3.823, né? Infelizmente, mais um acontecimento lamentável. A gente nunca pode nem deve generalizar a Argentina, o povo argentino, o futebol argentino, mas acontece com frequência no futebol argentino. Aconteceu novamente ontem. O Hugo Souza, infelizmente, de forma criminosa, alvo de atos racistas por alguns torcedores, né? Felizmente não todos, mas por alguns torcedores do Rosário Central. Logo pela manhã eu pedi uma atualização do Corinthians, porque o Corinthians ainda ontem fez um comunicado oficial através do Instagram, repudiando naturalmente a situação envolvendo o Hugo Souza e dizendo que já pediu uma abertura de inquérito, uma abertura de investigação para que a Conmebol resolva e tente, enfim, identificar essas pessoas, punir eventualmente o Rosário Central, por que não? Mas, claro, inicialmente identificar e ter um parecer, né? Identificar, investigar e tentar resolver essa situação. O que me explicaram pela manhã é que, por enquanto, a cobrança passa pela Conmebol. O Corinthians trata exclusivamente, diretamente com a Conmebol. A postura, a revolta, o incômodo, a troca de conversas é com a Conmebol por enquanto. O Corinthians não vai procurar a justiça,
seja ela esportiva ou não, para, enfim, pedir os seus direitos, cobrar algum tipo de resposta envolvendo o Hugo Souza. Então é isso. Por enquanto é entre Conmebol e Corinthians, entre Rosário Central e Conmebol. Se nada acontecer, se o Corinthians ver que o silêncio é ensurdecedor, ou que nada avançou, que nada aconteceu, aí sim o Corinthians cogita procurar outras esferas. Mas, por enquanto, reforço a ideia de que o contato é Corinthians e Conmebol exclusivamente. Eu tô vendo aqui no Olé, a capa do Central fala justamente sobre isso. O Corinthians denunciou racismo contra o Hugo Souza na partida contra o Central e exigiu uma investigação. Então, eles estão justamente repercutindo esse caso triste aí. A matéria, não consegui abrir aqui a matéria, mas enfim, eles estão destacando o caso ali também. Tem uma mensagem aqui, eu achei bem curiosa. Qual? Não sei se temos como checar isso também, mas é o Salazar que está mandando aqui. Não é o Thiago Salazar, né? Acho que não, que aliás é excelente. Perfeito. Você tem o contato dele? Tenho. Pergunta para ele se ele sabe disso daqui, ó. Ele mandou o seguinte, olha isso aqui, Braz. O Memphis vai estar na Arena domingo, no setor norte. Junto com a Fiel. Será? Nossa, ele fez. Ele falou? Falou onde, Braz? É. Falou com você? Não, concorrência não. Não, peraí, vamos ver. Vê isso daí. Porque Eu onde vi é que essa você viu? matéria aí, eu vi isso aí, mas essa informação eu não tô sabendo. Mas se ele estiver ali no setor norte, onde ficam os organizados do Corinthians... Não, isso aí vai ser um tumulto. Será que é um indício claro que ele quer ficar no Corinthians, se isso acontecer? Então, o Fabrício está lembrando o Gabriel Magalhães, mas o Gabriel Magalhães, até quando torcedor. foi... É, o torcedor, e ele não era uma figura tão... Claro que as pessoas conhecem, mas imagina o Memphis. Se o Memphis entra na Neoquímica Arena... Não, mas... Hein? Não, hein, Bruno? Imagina se o Memphis chega ali no meio da Fiel... Nossa, para tudo. Não tem jogo, cara. Hein, Bruno? Eu não acredito que aconteça, mas é só opinião, tenho zero informação sobre isso, acho pouco provável de acontecer, mas se acontecer, enfim, é o grande ato, ofusca a partida, meus amigos. O Corinthians pode vencer, pode perder, pode golear, se o Memphis vai para o estádio no próximo jogo na torcida, para o jogo e o jogo vai ser secundário, vai ficar em segundo plano. Não tenho a menor dúvida. Putz, mas acho que é muito... vai chamar muita atenção ali, né, Bruno Vicari? Pensa comigo. Aí seria muito os holofotes nele pra algo que... É algo até perigoso, assim, de um tumulto que pode causar. Mas ele tá nos braços da torcida. A torcida quer que ele fique, ele parece que ele quer ficar. Não, isso sem dúvida nenhuma. Agora, ele jogaria, de fato, a torcida totalmente contra o Stabile, né? E contra aqueles conselheiros que estão muito tempo no clube, que estão tentando e barraram essa negociação também, né? Não sei se o Bruno Andrade tem detalhes sobre isso. E lembrando que nós falamos ontem, pô. Fala, Bruno. Não, desculpa, Felipe, é que às vezes você está falando e aí o som corta. Eu não sei se você ficou calado pode falar. Ou se a minha conexão... Não, ontem a gente falou sobre isso e hoje dá para trazer tranquilamente que o Memphis, se porventura, eu não tenho ainda a confirmação de que o Corinthians ou alguém do Corinthians procurou o Memphis ou o staff do Memphis para tentar uma reviravolta, tentar um novo acordo. O que eu tinha ontem e reforço hoje, conversando com pessoas próximas ao Memphis, se existir essa postura de procurarem um Memphis para conversar, dar uma reviravolta, buscar uma reviravolta, ele se mostra disponível para conversar. Se vai dar certo ou não, é outra história. Mas se o Corinthians procurar, falar, olha, a gente aqui, no caso Osmar Stabile, houve um arrependimento, a gente quer sentar, conversar, vamos tentar aí resolver a situação para que você fique, para que você renove, o Memphis está disposto a ouvir, a trabalhar para isso. Mas volto a dizer, se vai acontecer ou não, logo veremos. Mas essa já é uma informação importante, porque em outros casos a gente já viu o cara falar assim, agora eu não quero mais. Agora já tem outro clube, agora passou. Então o Memphis estar disposto a ouvir já é um desdobramento dessa novela toda. Mas aí só assinaria o atestado de incompetência da diretoria do Corinthians, não na figura do Marcelo Paz, que sempre quis que ele ficasse, o Memphis no caso. Não, é do Stabile. É do Stabile. Assinaria o texto ali de incompetência, de como o Corinthians solta uma nota oficial. Mas isso aí já está assinado, né? Não, já está assinado. Essa nota de incompetência já está assinada. O Memphis ter voltado para o Brasil, feito os exames médicos, todo esse processo todo, já mostra a incompetência da diretoria do Corinthians, na figura do Stabile. É tudo isso, entendeu?
E agora, se voltar atrás, depois de emitir uma nota oficial, meu amigo do céu. Tudo bem, é legal pro torcedor, é legal pro clube, que vai ter um atleta bom, mas é mostrar a incompetência da diretoria, por um outro lado, entendeu? Claro. Vai reafirmar isso. Evidenciar isso. Vai Evidenciar isso. E o Diniz ontem na entrevista, aliás, ontem a entrevista do Diniz, eu até contei com o Fabrício ali depois, né? Foram 6 perguntas. As 4 primeiras sobre o Memphis. Depois de um jogo de mata-mata de Libertadores. A gente estava até falando aqui do que perguntaram no chat, né, Bruno? Pô, se o Memphis chega na arquibancada da Neoquímica Arena, ele fica maior que o jogo. Ontem era uma partida de mata-mata de Libertadores, Corinthians e Central. Corinthians consegue um bom resultado na Argentina, em todo aquele ambiente, contra Di Maria e todo mundo. E aí as 4 primeiras perguntas são relacionadas ao Memphis. Foram 6 perguntas. E tinham que ser. Foram 6 perguntas no total. Foram 6 perguntas, as 4 primeiras sobre o Memphis. Ô, Vicari, E entre ficando ou não ficando, com reviravolta ou sem reviravolta, o Memphis, eu não digo nem nos próximos dias, nem nas próximas semanas, eu ouso dizer nos próximos meses, ficando ou não ficando, o Memphis, o assunto é elefante na sala, meus amigos. É muito difícil dar a volta a isso com ou sem permanência, porque o tema vai ficar toda hora em discussão dentro e fora do Corinthians. Vai. Posso dar um outro feeling também? O Memphis, ele falou nas suas redes sociais, depois que o Corinthians soltou a nota oficial, que ele iria se pronunciar, nos próximos dias. Isso. Ele não ter se pronunciado até agora, para mim, não é uma informação e sim uma opinião, um feeling. É que alguma coisa ainda pode acontecer nos bastidores. Porque senão ele já teria se pronunciado. Ele já teria falado assim, ó, aconteceu isso, o Corinthians não quis que eu ficasse, etc, pronto. Ele ainda não se pronunciou. Então, me dá um ponto de esperança, sim, que pode ter uma reviravolta nessa história. E o Corinthians também não se manifestou. Porque Mas também tem outra estratégia para além dessa. Qual estratégia? Para além dessa questão de... Não, o silêncio por enquanto, e conforme disse o Felipe, o Memphis prometeu que vai falar. Para além dessa interpretação de se não falou até agora é porque algo pode acontecer, eu olho também, enfim, num outro sentido aqui. Ele vai ser muito mais inteligente se esperar o presidente falar, porque depois ele tem todo o contexto favorável para ele. Porque se ele fala primeiro, ele joga a bola para o Stable para, entre aspas, desmenti-lo ou dar outras versões. Ele quer esperar o Stable falar, acredito eu, para ter todos os argumentos do lado dele. E aí ele pode rebater argumento por argumento. Se ele falar primeiro, é o Stable que rebate ele. Perfeito. E também tem a questão da dívida, né? Porque o Memphis, assim, pela que até o pessoal trouxe de informação aqui, ele pode assinar o Corinthians na FIFA, o Corinthians tomar um novo transfer ban, não sabe os próximos caminhos, né? Eu tento pensar pelo lado que ele pode voltar a conversar com o Corinthians. E eu acho que o Corinthians precisa de um jogador do tipo. Tá com o transfer ban ativo, não consegue contratar ninguém, o Memphis é a única solução. Até eu conversei com uma pessoa próxima do Corinthians na diretoria recentemente, que a contratação do Memphis, essa volta do Memphis, seria a única contratação do Corinthians nessa janela. O Corinthians não tem um prazo para derrubar o transfer ban. Não tem o Labiade machucado, Vitinho lesionado. Então, o ataque está ficando mais escasso. O Yuri Alberto não deve voltar para o jogo de volta agora contra o Rosário. Então, você vê como o Memphis ele seria o único reforço do Corinthians nessa janela. Ontem, na entrevista, né, numa dessas perguntas sobre o Memphis, o Diniz falou que aceita. Falou, não importa como. Aliás, o Diniz ele se mostrou assim, bastante, de fato, incomodado com a situação. Porque logo a primeira pergunta de cara, e tinha que ser mesmo, foi sobre o Memphis. Eu até imaginei que pudesse, às vezes, vir esse tipo de resposta assim, vou falar uma vez, não vou falar mais, é um assunto que cabe à diretoria. Não. O Diniz, tudo que perguntava, o Diniz respondia e deixou também claro aquilo que a gente já trazia de informação aqui, do quanto ele vinha conversando com o Memphis e do quanto ele contava com o Memphis no elenco para a temporada. Sim. Então, aquilo que vocês trouxeram de informação aqui, né, o João, o Bruno, a Lili Nascimento, que os nossos repórteres trouxeram de informação sobre a situação, sobre as conversas do Diniz com o Memphis e que já parecia tudo encaminhado. O elenco tinha essa informação e o Diniz contava com a permanência dele. Ontem o Diniz reafirmou. E questionado se ele ainda espera o retorno, o Diniz falou, não interessa como, por qual meio, se ele, de alguma maneira, voltar, a gente aceita. Nossa, ele tá com tanta vontade de ter o Memphis no elenco de novo, né? O Diniz falou. Um bom advogado
já há aquela discussão, né? Há advogados, especialistas que acreditam que o Corinthians tem razão e não o Memphis, outros dizem que o Memphis tem razão e não o Corinthians, que o ganho de causa é de um lado e não do outro e vice-versa, mas um bom advogado usa as declarações do Fernando Diniz para aumentar o lado do Memphis Depay. Tudo bem que o Memphis tem aquela questão da assinatura, da negociação, da troca de minutas, de proposta vinculante, de acordo verbal, de eventualmente uma proposta assinada, um contrato assinado, mas as palavras do Diniz, um bom advogado inclui isso no processo para poder falar, olha, tá vendo? O treinador contava com ele, estavam até planejando já o dia de reapresentação, de treino, de jogo, etc, etc. Para mim isso é prova também, tá? Eu não sou especialista, não sou advogado, longe disso. Mas acredito que um advogado inteligente usa isso como prova favorável para o Memphis Depay. Porque em uma das respostas do Diniz, ele fala assim, olha, o que a gente sabia é que estava tudo certo, eram só uma questão ali de um detalhe ou outro no contrato, mas que já estava tudo acertado. Então é o que o Bruno falou, um advogado pode usar até isso a favor do Memphis. Que loucura essa história. E o Corinthians pode se lascar ainda muito grande dessa maneira ainda, viu? Tomar muito cuidado. O que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Do que você está falando, Bruno? Não sei o que aconteceu. Parece aquele meme do Cebolinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que está acontecendo. Tá? O que é, Bruno, que você tá bravo aí? O Memphis está aberto, mandou aqui o Caio Lucas. Sim, a informação que o Bruno também trouxe aqui. Ele está falando que o pessoal da CNN publicou. O pessoal da CNN é ótimo também, se eles publicaram. Então vai ao encontro do que o Bruno Andrade está contando aqui pra gente. E vamos subir esse número de like aí. Tem que bater 1.500. Fiel, pelo amor de Deus, fortalece com like aí, porra. Que corintiano é esse? Representa com like aí. E quero que você comente a respeito. Já pensou, mano? Já pensou o Memphis na arquibancada, mano? Gritando no poropopó? Pelo amor de Deus, ia parar a internet, ia parar tudo, brother. Aí não ia ter jeito. Os mais estáveis ia ter que renovar de qualquer maneira. Mano, e tem muita água ainda que vai rolar, mano. Muita coisa vai acontecer ainda. Falo pra você, desde ontem eu venho falando. Não passa de segunda-feira, mano. Isso vai se resolver até segunda-feira. E olhe lá se não resolver hoje no final da tarde. Olhe lá. Fiel, comenta. Como eu disse, o jogo é difícil, é o Cruzeiro. O Corinthians está 1 ponto atrás do Cruzeiro. O Corinthians vencendo, já fica ali próximo ao G4. Pode até entrar no G4. Vai depender do jogo do Bahia. Vai depender do jogo do Fluminense. O Fluminense vai pegar uma pedreira, vai pegar o Palmeiras. Palmeiras líder. O Bahia, eu não sei quem vai pegar o Bahia, mano. Deixa eu ver aqui. O Bahia. Corinthians vencendo o Cruzeiro, mano, que é provável. O Fluminense pega o Palmeiras amanhã, às 4h30, lá no Rio de Janeiro. O Bahia vai pegar quem? O Bahia vai jogar... Vamos lá. O Bahia pega a Chapecó, é jogo fácil para o Bahia. Só que é lá em Chapecó. No domingo, às 11 da manhã. Chapecó e Bahia. Não é tão fácil assim, não. Caso o Bahia empate lá, ó. Palmeiras ganha do Fluminense. Corinthians ganha do Cruzeiro. E o Bahia empatando aí, a gente vai lá pra cima, hein? Talvez G4, no máximo, no mínimo G5. Comenta, fiel. Representa com like.